Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 6 de setembro e você vai ver nesta edição. Muriaé completa 163 anos de emancipação político-administrativa. E vamos relembrar uma reportagem especial da nossa cidade. A exposição de Muriaé vai apresentar memórias dos moradores de Muriaé. O prefeito grego desmente boatos sobre sua gestão. O Jornal Atividade está começando. O grupo de paraquedistas do Exército Brasileiro que se apresenta hoje saiu de Boituva, em São Paulo, e chegou ao aeroporto de Muriaé por volta das 2 da tarde de quarta-feira, onde foi recebido pelo prefeito grego e secretários. O prefeito e os secretários foram presenteados com o kit da equipe Os Cometas. Hoje, dia do muriaense, o grupo fará uma exibição na área esportiva do Rodrigão, às 2 da tarde. A entrada é franca. Tradicionais em Muriaé, o desfile cívico em comemoração ao Dia do Muriaense aconteceu na manhã de hoje. Este ano, o evento voltou a ser realizado na Rua Coronel Domiciano, no centro. Promovido pela Prefeitura, o desfile teve o objetivo de celebrar a data, resgatar e valorizar as tradições da terra. Com o tema Formas de Mudar o Mundo, Juntos Podemos Mais, o desfile contou com a participação de alunos e professores de todas as escolas da rede pública municipal. Como é tradição, as atividades começaram às 8 da manhã com as homenagens ao ex-prefeito Antônio Canedo, que instituiu em 1958 o feriado municipal, que se tornou uma das principais datas comemorativas da cidade. A homenagem ao patrono aconteceu no busto do ex-prefeito, localizado na Avenida Constantino Pinto, no centro. Logo após o ato solene, começaram os tradicionais desfiles pela Rua Coronel Domiciano. O Memória Jornal Atividade de hoje mostra que a cidade, com 108 mil habitantes, uma das mais importantes da Zona da Mata, completa 163 anos de emancipação político-administrativa. Muriaé nasceu às margens de um rio, do qual acabou recebendo seu nome. Uma cidade que se destaca como polo da saúde e da confecção. A colonização de Muriaé se deu por volta da segunda década do século XIX, com a relação comercial entre brancos e índios da mata. O povoamento está ligado à chegada de Constantino Pinto, com uma expedição de 40 homens, portugueses, brasileiros e índios mansos. Já a formação administrativa teve início em 1855. Muriaé sempre se destacou em Minas Gerais pela sua extensão territorial na primeira metade do século XIX. Dezenas de localidades, hoje municípios, faziam parte de seu território. Muriaé já teve 12 distritos, com uma área total de 3.072 quilômetros quadrados. Hoje, possui apenas 1.017. E no meio dessa história, uma curiosidade. Carlos Vargas conta que foi preciso da interferência política de Dom Pedro II para fazer a separação. E o Estado do Espírito Santo saiu ganhando. Você vê que daqui a Iguaçuí são mais ou menos 2 horas de viagem, então o território era muito grande. E começou a ter uma briga judicial entre o Espírito Santo
em Minas Gerais, pela posse desse território. Dentro da justiça, Muriaé tinha mais direito, porque lá só tinha mineiro, a colonização lá era mineira, não tinha nenhuma pessoa do Espírito Santo. Mas aquela briga judicial durou anos, né? E o Dom Pedro II deu a posse provisória para o Espírito Santo enquanto não se resolvia a questão. E essa posse provisória acabou virando definitiva. O último distrito desmembrado de Muriaé foi Rosário da Limeira, em 1996. Dos 127 municípios da Zona da Mata Mineira, Muriaé está em 4º lugar em extensão territorial, atrás de Juiz de Fora, com 1.424 km², Mutum, 1.248 e Manhuaçu, 1.143 km². Na bandeira, a data histórica. Em 16 de maio de 1855, o município de Muriaé conquistou a sua emancipação política e administrativa. O município, que já teve dimensões territoriais gigantes, perdeu área, mas evoluiu e está entre as 25 cidades mais importantes do estado. As fotografias em preto e branco, bem artesanais, mostram uma Muriaé tímida das décadas de 30 e 40, se igualando às pequenas cidades mineiras. Hoje, as imagens, agora digitais, mostram a dimensão de seu desenvolvimento. Muriaé já foi administrado por 41 prefeitos, mas somente em 1930 é que foi instituído o Poder Executivo. Antes, o município era administrado pelos presidentes da Câmara. Mas nada disso atrapalhou Muriaé, que estava predestinada a se transformar em um grande centro. De passo em passo, Muriaé conquistou também o título de Polo da Confecção, hoje uma das principais forças econômicas do município. As lembranças do passado se refletem no futuro. A Fazenda da Barra, onde moravam famílias tradicionais, como a Monteiro de Castro, se transformou em um dos maiores e mais populosos bairros de Muriaé. É na Barra também que está um dos principais símbolos do muriaense, a Estátua do Trabalhador. No centro, conhecida como Largo, bem no início da história, a Praça João Pinheiro sempre foi o lugar mais movimentado da cidade. Atualmente, um moderno centro comercial e financeiro, frequentado também por visitantes de até 10 municípios da região. A Rua Barão do Monte Alto, que antes era atingida pelas enchentes, ganhou este novo visual, hoje o endereço nobre de Muriaé. A BR-116, um marco na Zona da Mata Mineira na década de 60, começou assim. Agora é o principal corredor de ligação entre o sul e o norte do país. É por onde passa o progresso. O Muriaé sempre levou uma vantagem por ser um peão, principalmente na parte de vendedores, na parte do comércio. Então, ficou privilegiada pela localização. E isso também talvez tenha ajudado bastante nesse impulso também, né? Muriaé está crescendo naqueles lugares mais importantes, que é educação, saúde e desenvolvimento assim na parte cultural, que é muito importante. A família é um fenômeno. E a parte hospitalar, a parte médica de Muriaé, então é uma coisa extraordinária. Hoje você não precisa sair correndo para a cidade mais próxima, que era Juiz de Fora. Suas avenidas principais levam nomes importantes de sua história política. Coronel Domiciano, Constantino Pinto, Monteiro de Castro, Getúlio Vargas, Benedito Valadares e muitos outros que participaram ativamente do desenvolvimento da cidade. Na primeira noite da 63ª Exposição de Muriaé, a atração foi o 15º Canta Muriaé com show de Michele Nascimento, que atraiu um bom público composto por evangélicos e outras denominações. Além da cantora, estiveram na abertura as cantoras Aline Aquino, Cássia Oliveira e Ed Rodrigues. O roteiro musical da Expo 2018 tem 13 shows, incluindo a dupla João Lucas e Marcelo, Chaparraus do Brasil, artistas e bandas locais e regionais. A estrutura da Expo Muriaé 2018 conta também com o Parque de Diversões Superstar Park, pavilhão agrícola, industrial e artesanal. Em relação aos animais, a programação engloba a exposição de gado, realização da Expo Zebu, das montanhas, torneio leiteiro e provas com cavalos.
No quesito segurança, além de uma equipe contratada, o evento conta com a presença da Polícia Militar, que além de agentes, disponibilizou em mais um ano a unidade móvel denominada Plataforma de Observação Elevada, equipada com câmeras de segurança e sistema de monitoramento de última geração. A solenidade de entrega de títulos em comemoração ao Dia do Muriaense foi realizada na Câmara Municipal com participação do Poder Executivo. A cerimônia se deu no Salão Nobre do Unifaminas. A lista de honrarias incluiu os títulos de cidadania honorária, honra ao mérito, mérito legislativo in memoriam e a Comenda Martins da Costa. Os títulos entregues em comemoração ao Dia do Muriaense objetivam promover de forma oficial e solene o reconhecimento de pessoas de Muriaé ou aquelas de outras cidades que tenham alguma ligação com o município. O filme Moradores, a Humanidade do Patrimônio e o Varal Fotográfico, realizados na Feira Livre da cidade, estarão em exibição no Paço Municipal, localizado na Praça Coronel Pacheco de Medeiros. Simultaneamente, será realizada a mostra Museu do Muriaense, com histórias de importantes personalidades da cidade. A exposição, organizada pela Prefeitura por meio da Fundarte, levará aos visitantes novos conhecimentos sobre a história daqueles que nasceram ou que escolheram viver em Muriaé, como forma de valorizar o povo da terra. A entrada é gratuita. O material do vídeo curta-metragem foi colhido no dia 17 de agosto, quando foi comemorado o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. A Fundarte contou com uma equipe especializada formada por cinegrafista e repórter para entrevistar os frequentadores da Feira Livre, localizada no Mercado do Produtor Rural. As pessoas foram questionadas sobre quem eram, o que faziam e até mesmo sobre suas lembranças de fatos históricos ocorridos na cidade. Com os depoimentos, foi feito um filme sobre os moradores e as fotos para o varal fotográfico. Durante os desfiles cívicos, as pessoas poderão visitar a mostra Museu do Muriaense, que também estará exposta no Paço Municipal. A apresentação terá personalidades que fizeram parte da construção histórica do município e exibe biografias e reconstituições fotográficas. O evento, que reúne várias atividades, busca valorizar a identidade cultural dos muriaenses, reconstituindo a memória dos moradores da cidade. Isso aqui era uma plantação de jabuticaba e nós atravessávamos esse rio aqui a nado para roubar jabuticaba. O dono disso aqui metia fogo de carabina na gente, carabina de sol. Ele era bravo para danar. Tempo bom de brincar na rua e da mãe ficar brigando para ir para dentro de casa, né? Agora é o contrário, os pais agora brigam para os meninos saírem de casa, né? Fica tudo no zap, na internet. Que ficava com esse canoeiro tudo aqui tirando a areia do rio e nós ficava ali nadando. Tinha feira na praça ali, depois ela teve ali na beirada do rio ali, depois ela teve desse lado aqui. Mas como o trânsito cresceu, a cidade foi crescendo, então o que aconteceu? Agora vou falar, vai A gente ouviu no rádio que na feira não tinha pastel. Aí eu e a minha esposa resolvemos. Ela brincou comigo na hora lá, eu tava até tomando umas pinguinhas lá, né? Ela resolveu e falou assim, vamos colocar uma barraca de pastel na feira? Eu falei, semana que vem. E como é que sua mãe chama? Valéria. E o que a Valéria faz aqui na feira? Vende queijo, uai. Eu vendo bolsa, vendo artigo para cozinha, tudo que vem para a boca do povo aqui da cidade, vem de lá da roça. Macuco, limeira, Pirapanema, tem Miradouro, São João do Glória, água limpa do Pontão, que é o que mais abastece de folha, verdura de folhas. Temos Pratinha, Eugenópolis, Patrocínio, Barão, Silveira. A merenda era, vou te contar, era rapadura, rapa, beber garapa, comer puxa-puxa. Vocês já comeram puxa-puxa? Então o que vocês estão fazendo? Como é que vocês vão conhecer a vida, gente?
Eu sou boa na matemática. Eu já tô fazendo continha. Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2? 4. 3 mais 2. 5. Toda a criançada se reunia na Praça da Rua Santa Rita para brincar. Aí brincava-se de tudo, de pique, barra-bandeira, de roda. Era uma vida realmente fraterna, sadia, não havia televisão. Todo mundo querendo televisão, já tinha televisão aqui em Itapiruna. Nós fomos lá para ver televisão em Itapiruna. Aí nós ficamos entusiasmados com aquilo, viemos para Muriaé. A gente ia com a televisão nas partes mais altas da cidade, o Morro da Rádio, aqui em cima, com uma televisão e uma antena bem alta, para ver se o sinal pegava. No meio do caminho tinha córrego, tinha rio, tinha brejo, tinha bicho. E nós fomos até chegar lá no topo, demoramos quase uns 2 dias. E a televisão começou a funcionar. Começou a funcionar, mas... Sou alfaiate profissional, criei minha família tudo na ponta da agulha. Fiz muita roupa para Calbi Peixoto, fiz roupa para Edson Wanda, fiz roupa para Aguinaldo Timóteo, fiz roupa para ele. Calbi era enjoado. Ele era enjoado. Eu acho que em termos de juventude, qualquer pessoa que for falar, que mais ou menos da minha geração for falar aqui, vai ter que falar no Pilão. O Pilão foi realmente revolucionário. Era uma casa fantástica, com vários ambientes, e era onde se reunia a juventude da cidade toda, com festa, tinha umas brincadeiras dançantes na quinta-feira, se não me engano. Eu poderia fazer um filme sobre o Pilão. Eu poderia e certamente eu integraria no filme do Pilão os festivais da canção que ocorreram aqui em Muriaé, que foram exatamente no mesmo período de efervescência do Pilão, foi um momento de efervescência dos festivais da canção aqui. Desde menino eu mexia com música, os velhos morreram, né? Então acho que da turma, da banda que pertence à banda, o único que é vivo sou eu, o resto já dá os retratos desse tudo lá na banda. Então eu estou aí, enquanto me der vida eu estou mexendo com ela. E quantos anos você sabe que eu tenho? Deve saber, né? Vocês estão me entrevistando. Você vai postar em algum lugar? Aonde? Nós somos o quê? Atores, né? Atores vívicos, né? Atores vívicos. Vai, tira aí. O prefeito grego fala sobre o projeto Cidade Limpa. Esse projeto Cidade Limpa, ele vem de encontro a uma diretriz da nossa administração, de manter uma cidade com maior qualidade de vida para a nossa população. Estamos fazendo investimentos pesados na área, né, de limpeza, conservação. Estamos cuidando de áreas que não são de responsabilidade do município, como as BRs, que cortam a nossa cidade, elas são de responsabilidade do governo federal através do DENIT. Mas já que se nós não cuidarmos, ninguém cuida, e quem usa somos nós, muriaenses, e para que as nossas entradas e saídas das cidades tenham uma visão de limpeza, e quem estiver por aqui passando, pelo menos saia daqui com a sensação e com a real constatação de uma cidade bem cuidada e limpa. Nós estamos fazendo investimentos nessa operação Cidade Limpa e quero convidar todos os muriaenses e visitantes para nos ajudar a manter a nossa cidade devidamente limpa, colocando o lixo no seu devido lugar. Lugar de lixo é no lixo. Por isso estamos fazendo também um investimento muito pesado na colocação
de cestos para coleta de lixos em toda a cidade, uma vez que quando nós recebemos a cidade, no início do ano passado, praticamente não existia uma lixeira colocada em nenhum lugar da nossa cidade. Um vendedor que chama a atenção pelas ruas de Muriaé com sua belina, cercada de vassouras grandes, pequenas, de variados tipos e coloridas também, que você, sem dúvidas, já viu em algum momento na cidade. Estamos falando do vassoureiro Alípio de Paula, que nasceu em Santo Antônio do Glória, em Vieiras, na época em que o município ainda pertencia à comarca de Muriaé. Por muitos anos trabalhou fazendo serviços gráficos na gráfica moderna da família Vidon, na cidade. Depois trabalhou para a Pascoal Ferrari, da tradicional pizzaria Oasis, que, segundo ele, era a melhor pizza que existia na cidade na ocasião. Depois, Alípio seguiu com o trabalho de gráfico no Rio de Janeiro, na Barra Mansa e Volta Redonda, em jornais diversos do Rio, e esteve também em São Paulo. Depois retornou a Muriaé, onde ainda tem parentes, porém os filhos moram em Angra dos Reis. No ramo de vassouras, ele está há 10 anos, roda muitos municípios, mas ficou conhecido também por vender cuecas e meias por um bom período. A Escola Estadual Gonçalves Couto realizou o segundo Festival de Poesia Falada com o tema A Valorização da Mulher na Poesia Brasileira. As apresentações fizeram com que a comunidade escolar vivesse uma mistura de sentimentos, alegria, orgulho e emoção diante das interpretações em homenagem a alguns dos melhores escritores brasileiros, como Machado de Assis, Cora Coralina, Vinícius de Moraes, Flor Bela Espanca, Hilda Hilst, Carolina de Jesus e Adélia Prado. Os trabalhos foram realizados pela equipe de professores de língua e literatura portuguesa. A diretora Mirela Paula Lopes Laviola agradeceu a participação de todos os professores, alunos e familiares que abrilhantaram o momento. Viçosa conquistou o primeiro lugar no ranking de cidades mais inteligentes entre os municípios com população de 50 a 100 mil habitantes no ranking Connected Smart Cities. De acordo com a pesquisa divulgada dentre as 700 cidades avaliadas, Viçosa aparece em 26º lugar geral em 2018, subindo 50 posições em relação a 2017. Esta é a 4ª edição do ranking elaborado pela Urban System e pela empresa Sator. O estudo tem como objetivo definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, sendo dividido em 4 resultados: por eixo temático, por região e por faixa populacional. O estudo é composto por 70 indicadores divididos em 11 eixos: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança. Viçosa se destaca como uma cidade pequena, com a presença de parque tecnológico e incubadora de empresas. O eixo da educação também foi destaque, já que a cidade foi a 3ª colocada neste eixo, o que representa um avanço de 7 posições em relação à edição de 2017, quando ocupava o 10º lugar. Os Centros de Referência de Assistência Social de Muriaé, Casa Lar e Centro de Convivência para Idosos, instituições socioassistenciais mantidas pela Prefeitura Municipal, receberam livros de literatura brasileira e estrangeira infantil, infanto-juvenil e juvenil. O objetivo é ampliar o acesso à leitura dos muriaenses que utilizam esses espaços de convivência. O material foi doado pelo projeto Itaú Social por meio de parceria com a Prefeitura e serão utilizados pelos usuários da Casa Lar e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que acontece nos CRAS e no CCI. Segundo a coordenadora do CRAS, Santa Terezinha, os livros vêm agregar ao trabalho oferecido a possibilidade de oferecer novas oportunidades às crianças ao incentivá-las a ter o hábito da leitura. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a intenção é criar bibliotecas dentro desses locais.
A conta de luz dos brasileiros seguirá mais cara em setembro, mês em que vai vigorar a bandeira tarifária vermelha nível 2, o nível mais alto para as cobranças adicionais. Com isso, a conta de luz continua com uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. A informação foi divulgada pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a agência, a manutenção da bandeira vermelha 2 deve-se a condições hidrológicas desfavoráveis e um baixo nível de armazenamento nas hidrelétricas, principal fonte de geração de energia do país. O sistema tarifário aumenta o custo da energia em momentos de escassez de geração. Quando há pouca chuva, o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas cai, o que diminui a produção de energia. Para compensar essa queda, o governo manda acionar usinas termoelétricas a carvão, que são mais caras. A ANEEL pede que os consumidores façam uso eficiente da energia elétrica e combatam os desperdícios. O aumento das estimativas de inflação fez o governo revisar para cima o valor do salário mínimo para o próximo ano. A proposta do Orçamento Geral da União para 2019 fixou em R$ 1.006 o salário mínimo para o primeiro ano do próximo governo. Em 2019, a fórmula atual de reajuste será aplicada pela última vez. Pela regra, o mínimo deve ser corrigido pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, mais a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e dos serviços produzidos no país dos 2 anos anteriores. De acordo com os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, o valor do mínimo foi revisado para cima, porque a estimativa de inflação pelo INPC em 2018 passou de 3,3% para 4,2%. O INPC mede a variação de preços das famílias mais pobres com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. A previsão considerou o crescimento de 1% do PIB de 2017, mais estimativa de inflação pelo INPC de 3,3%. Inicialmente, o governo tinha proposto um salário mínimo de R$ 1.002. Poetas e poetisas têm até o dia 21 de setembro para se inscreverem na 27ª edição do Concurso Nacional de Poesias Augusto dos Anjos, em Leopoldina. O objetivo do concurso é reconhecer obras de artistas brasileiros e estimular a produção de poesias. Para fazer a inscrição, os candidatos interessados devem preencher a ficha online e enviar os documentos solicitados para o endereço que consta no edital. Podem ser submetidas até 2 poesias inéditas de cada candidato, desde que sejam usados pseudônimos diferentes. Se 2 obras forem inscritas com o mesmo pseudônimo, a segunda será eliminada do concurso. As poesias não podem ter sido publicadas em nenhum meio digital ou físico e também não podem ter sido premiadas em outras competições. A comissão julgadora do concurso, composta por 5 membros da Academia Leopoldinense de Letras e Artes, escolherá os vencedores a partir de 2 etapas. Os finalistas serão comunicados por e-mail ou por telefone pela Secretaria Municipal de Cultura. No dia 12 de novembro, a lista será divulgada no site da Prefeitura de Leopoldina, no blog da ALA e em outros meios digitais determinados pelo Executivo. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 23 de novembro e a leitura das poesias finalistas é obrigatória. As 5 melhores poesias e os 3 melhores intérpretes ganharão prêmio em dinheiro, que variam de R$ 100 a R$ 1.500. Nesta quinta-feira, a umidade começa a diminuir pela costa leste da região. Após a passagem de uma frente fria pelo litoral esta semana, o sistema alcançou o Espírito Santo e já seguiu em direção ao sul da Bahia. Nesta quinta, a umidade ainda persiste sobre o Espírito Santo e o mar vai ficar agitado, mas sem alerta para ressaca. Ao mesmo tempo, o ar fica mais seco pelo interior da região.
A diminuição da nebulosidade, a presença de ar polar em São Paulo, pode provocar um novo recorde de frio na capital na madrugada desta quinta-feira. Há previsão de geada ao amanhecer em áreas como Campos do Jordão, Monte Verde, na Serra da Mantiqueira. No Grande Rio, o dia começa ainda nublado, há possibilidade de chuviscos, mas depois ocorrem aberturas de sol. Assim como o Espírito Santo e o Jequitinhonha ficam com muitas nuvens e ocorrem períodos de sol, mas já não chove. Pelas outras áreas de Minas Gerais, bastante sol, tempo aberto desde cedo, e no centro-oeste de Minas, a umidade cai bastante, pode ficar abaixo de 20% à tarde. A mínima prevista em São Paulo é de 9 graus, 12 graus em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, máxima de 28 graus, máxima de 26 graus em Vitória. Aqui em Muriaé, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Em Cataguases, o dia também vai ser de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Já em Recreio, o dia vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. E os termômetros indicam 13 de mínima e 23 graus de máxima. A Corrida da Fogueira de Muriaé chega à sua 62ª edição. Este ano, o evento acontece no dia 23 de setembro. Com um percurso de 8 quilômetros, a largada da corrida acontece às 9 horas na Praça João Pinheiro, em frente ao Grande Hotel Muriaé. Os atletas irão percorrer as principais ruas da cidade até retornarem à Praça João Pinheiro. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de setembro pelo site corridão.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 25,00, sendo garantida camisa para os 150 primeiros inscritos. A Corrida da Fogueira de Muriaé atrai atletas de diversas cidades de Minas Gerais e de outros estados, sendo considerada uma das corridas de rua mais antigas e tradicionais do Brasil. Prestes a completar 110 anos, o Paulista de Jundiaí pode ter sua vitoriosa e tradicional história no futebol encerrada. Afundado em dívidas e na última divisão do Campeonato Paulista, o clube pode ter de fechar as portas caso não consiga encontrar um parceiro que aceite dividir a gestão. A estimativa é de que o Paulista tenha aproximadamente 100 processos trabalhistas em curso atualmente e R$ 22 milhões em dívidas que bloqueiam as contas e impedem o clube de ter qualquer tipo de renda para manter as atividades básicas e operacionais. Hoje em dia, nós basicamente sobrevivemos com valores de atletas revelados pelo Paulista e que estão sendo negociados em outros clubes. Não conseguimos fechar patrocinador para o uniforme. Sem um parceiro, não temos como sobreviver, explica Wilson Zanata, diretor financeiro do clube. A lutadora Poliana Botelho vai encarar a americana Cíntia Calvillo no UFC Buenos Aires, que acontece no dia 17 de novembro. Na sua última luta, no UFC Chile, Poliana Botelho precisou de apenas 33 segundos para nocautear a japonesa Syuri Kondo. Antes, ela tinha estreado com vitória no maior evento de MMA, derrotando a americana Per Gonzalez. De hoje aqui com a Poliana Botelho, a nossa campeã. E aí, Poliana, beleza? Dando uma curtida em Muriaé? Eu vim dar uma voltinha aqui. Infelizmente eu tive uma lesãozinha bem pequena aí, que eu fiz uma ressonância, mas tá tudo ok. Segunda-feira eu tô de volta. Hoje eu tô voltando, mas segunda-feira eu tô de volta aos treinos e preparando para essa próxima luta aí. É isso aí que eu ia te perguntar. Como é que estão os treinamentos, preparativos? Próxima luta 17 de novembro, é isso? Isso aí, 17 de novembro na Argentina contra a Cíntia Calvillo. Eu conto com a torcida da galera inteira de Muriaé, mas gente, ainda não comecei minha preparação, como eu disse, eu vim de lesão. Mas agora segunda-feira eu já tô de volta, se Deus quiser já tá tudo 100%. Eu vou dar o melhor de mim lá, vou treinar, vou me entregar nos treinos, perder um bocado de peso, né? E tá bem preparada para essa luta aí. Em seu cartel como profissional, Poliana Botelho tem 7 vitórias e apenas uma derrota. A americana Cíntia Calvillo vem de uma derrota diante da ex-campeã do peso palha, Carla Esparza, no UFC 219.
Ela tem 6 vitórias e 1 derrota na carreira, já tendo feito 4 lutas no UFC. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai ver que o prefeito grego fala sobre as obras realizadas em sua gestão e as notícias do Giro Policial. A gente volta já. Um comentário de mau gosto sobre o prefeito de Muriaé, em que diz que ele não tomou posse porque não há obras na cidade, vem circulando em Muriaé. O prefeito grego se manifestou sobre o boato. Quem conhece bem a nossa cidade sabe que desde quando nós assumimos em janeiro de 2017, ao longo do ano passado nós entregamos 3 UBSs prontas, uma no bairro Gaspar, uma no bairro Primavera, uma no bairro Planalto. Estamos com uma outra UBS em fase de conclusão no bairro Recanto Verde. Conseguimos concluir as obras necessárias para a entrega dos 160 apartamentos no conjunto habitacional conhecido como Dornelas 2. Já demos início para a construção de uma escola pró-infância lá no Dornelas 2, com investimentos de aproximadamente R$2 milhões. Já demos ordem de serviço, já fizemos assinatura de contrato na semana passada, conforme amplamente divulgado, de mais uma escola que terá sua construção iniciada na semana que vem, no conjunto habitacional conhecido como Vermelho 2, numa ordem aí aproximada de mais de R$2 milhões. Demos reinício à obra do Centro de Iniciação Esportiva lá no Distrito do Vermelho, uma obra de mais de R$2,5 milhões que estão sendo investidos. Para vocês terem noção de grandeza dessa obra, o Centro de Iniciação Esportivo mais próximo de Muriaé encontra-se na cidade de Botucatu, em São Paulo. E dentro do estado de Minas Gerais, é o único centro de iniciação esportiva existente em todo o estado de Minas Gerais. Demos início à estação de tratamento de esgoto no Distrito do Vermelho, já demos, com aproximadamente R$1 milhão investidos. Fizemos uma obra ali sobre o túnel do Dornelas, onde nós consertamos um problema crônico que já perdurava por mais de 15 anos, onde nenhuma administração passada teve competência, eficiência, capacidade de consertar aquele problema do lamaçal dentro do túnel do Dornelas após cada chuva. Nós resolvemos e já tivemos várias chuvas depois da nossa intervenção, então o problema está devidamente sanado. Temos a obra de recuperação, revitalização da Lagoa da Gávea. Tivemos a construção da pracinha no distrito de São Fernando, no alto do bairro João 23. Enfim, obras existem muitas. Basta quem quiser ver, enxergar. É preciso ter um olho para enxergar. Mas a maior obra da nossa administração não é a obra física, é o investimento no ser humano, é o pagamento do servidor em dia. Nós pagamos sempre no último dia útil de cada mês, nem esperamos virar o mês. E agora tem os destaques do Giro Policial. A Polícia Militar de Muriaé, em uma ação no bairro Dornelas, na tarde de quarta-feira, prendeu 2 suspeitos, sendo um maior de idade e o outro menor. E com eles, 2 motocicletas que podem ser produto de furto ou roubo. Os militares seguem com os levantamentos para ver a origem das motos e identificação dos detidos. Um motorista de 56 anos foi preso após provocar um acidente na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, em Leopoldina. De acordo com a polícia, ele estava embriagado e não houve registro de feridos. Segundo a Polícia Militar, o Volkswagen Fusca, conduzido pelo motorista embriagado, seguia sentido ao bairro Quinta Residência quando invadiu a contramão e colidiu com um Toyota Corolla e um Fiat Palio, que seguiam em direção à Avenida Getúlio Vargas, no centro. Ainda segundo a PM, o condutor estava visivelmente embriagado, apresentando hálito etílico, fala desconexa, andar cambaleante e com dificuldades de permanecer em pé.
A polícia informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro, porém o próprio condutor assumiu ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina. O veículo foi removido para o pátio credenciado junto ao Detran em face do condutor não ter apresentado nenhuma pessoa habilitada para retirá-lo do local. A Polícia Rodoviária Federal iniciou às 0h de hoje a Operação Independência. A ação vai até às 11h53 de domingo e ocorre por conta do feriado de 7 de setembro. De acordo com a PRF, a fiscalização se concentrará em locais e horários de maior incidência de acidentes e infrações de trânsito. Para garantir o êxito da operação, as viaturas vão ficar em pontos estratégicos que não serão divulgados e as rondas vão ser intensificadas. Serão utilizados radares móveis para a fiscalização de trânsito e bafômetros para o cumprimento da lei seca, segundo informou a assessoria de comunicação da PRF. O tráfego de carretas como bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras e veículos com cargas excedentes será restringido a horários especificados nos trechos de pistas simples das rodovias federais durante o feriado. Hoje, por exemplo, primeiro dia da operação especial da Polícia Rodoviária Federal, a circulação terá restrição entre 4 da tarde e 10 da noite. E o Jornal Atividade termina aqui. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 99827-7695. Acesse nosso conteúdo no site redeatividade.com e inscreva-se em nosso canal youtube.com/redeatividade de comunicação. A nossa fanpage é facebook.com/tvatividade. O Twitter é @atividadecom e o Instagram é @redeatividade. Boa tarde e logo mais às 7 da noite a gente se vê aqui. Até lá!